Uma garota vai visitar uma amiga no meio da pandemia de Covid-19, em 2021. Para não burlar as regras contra a aglomeração, entrando em um táxi ou em um ônibus, ela volta a pé para casa, mas nunca chega ao seu destino. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Sarah Everard. A Sarah Everard nasceu no dia 14 de junho de 1987 em Surrey, Reino Unido. Seus pais eram Jeremy e Sue. O Jeremy era professor da Universidade de York e a Sue trabalhava no setor de caridade. A Sarah era a mais nova de 3 irmãos. Ela tinha uma irmã chamada Kate e um irmão chamado James. A Sarah estudou na Fulford School e depois, em 2005, ela frequentou a Durham University, estudando Geografia Humana na St. Canterbury's College. Após a sua formatura em 2008, ela se mudou para Londres e começou a trabalhar com marketing, se tornando gerente de contas. Ela morava em Brixton, a apenas algumas ruas do seu namorado Josh. Em 2021, ela começou um novo trabalho no grupo Flipside, em Holborn, contando aos amigos que ela estava muito animada para começar um próximo capítulo de sua vida profissional. No dia 3 de março de 2021, uma quarta-feira, a Sarah teve uma conversa com uma amiga, a Rose, que estava no mesmo curso universitário que ela. A Rose contaria depois mais tarde à BBC que elas conversaram sobre como os dias estavam sendo chatos. A Rose disse que achava que a Sarah estava lidando com o lockdown como todo mundo. Ela disse que a Sarah também foi uma fonte de apoio para ela quando a mãe dela faleceu, dizendo que ela era muito carinhosa e atenciosa e nunca tinha uma palavra ruim a dizer sobre ninguém. Mais tarde, naquele dia, a Sarah saiu de casa para ir ver a amiga que morava em Lethwaite Road, nos arredores de Clapham Common. Antes de ir, ela foi até um Sainsbury's para comprar uma garrafa de vinho. Depois que a noite terminou, a Sarah saiu de volta às 21 horas. Depois de se despedir da sua amiga, às 21h15 ela foi capturada pela CCTV no entroncamento da estrada. Ela ligou para o namorado e os dois conversaram por cerca de 15 minutos. Antes de encerrar a ligação, eles marcaram um encontro e 1 minuto depois, às 21h28, ela foi vista pela CCTV novamente na Cavendish Road. A sua caminhada para casa foi cerca de 3,5 km, o que levaria cerca de 50 minutos para ser concluída. Embora Clapham Common estivesse escuro, ela seguia uma rota bem iluminada. No dia seguinte, logo chegou, mas a Sarah não estava em lugar nenhum. Ela não compareceu a uma reunião de trabalho e o namorado dela tentou contatar ela durante o dia, mas não obteve resposta. Pouco depois das 20 horas, ele relatou o desaparecimento dela à polícia. Uma investigação e uma busca logo começaram. Ela usava calça azul marinho com um padrão de diamantes nela, uma capa de chuva verde, tênis laranja e turquesa e um gorro. Ela também estava com o seu telefone e fones de ouvido, mas o telefone dela agora estava desligado e ela não estava recebendo nenhuma mensagem. A polícia vasculhou pelo CCTV para tentar traçar qual a rota ela havia feito. Uma câmera de uma corretora de imóveis na esquina da rua dela mostrou que ela não havia passado por ali, o que significava que ela não havia chegado em casa. Não havia nada que indicasse algo errado em sua vida pessoal que a fizesse querer desaparecer. A sua família logo chegou a Londres, vinda de York, para ajudar na busca, colocando cartazes e distribuindo panfletos para espalhar as mensagens sobre o seu desaparecimento e gerar o maior número possível de pistas em potencial. A reação ao desaparecimento da Sarah foi enorme e imediata. Seu nome se tornou trending topics no Twitter, e ligações foram feitas para qualquer pessoa com imagens na CCTV ou câmeras de painel, para verificar se havia algum vestígio dela. O detetive sênior do caso, Simon Harding, disse que a sua decisão de não usar o transporte público ou pegar um táxi para casa pode ter sido influenciada pelas restrições que existiam em Londres naquela época devido à Covid-19. E como a Sarah era uma mulher ativa, a oportunidade de dar um passeio e tomar um pouco de ar fresco poderia ter sido mais atraente. Ela foi vista caminhando por esse caminho na noite do dia 3 e estava a cerca de 1 quilômetro de distância da sua casa naquele momento. Mas não havia evidências que sugerissem que ela tivesse ido mais longe. No dia 6 de março, a polícia divulgou a filmagem da CCTV na esperança de que isso refrescasse a memória de alguém ou que gerasse uma nova pista. A polícia deu um resumo do que eles sabiam. A Sarah, depois de jantar com a sua amiga, foi vista na estrada Lethwaite. Eles sabiam que ela saiu por volta das 9 horas. Eles estavam procurando uma rota de volta, uma rota potencial de volta para ela chegar na sua casa em Brixton. Eles suspeitavam que ela iria pela Circular Sul. Era uma rota natural de volta a Brixton. Mas eles estavam mantendo a mente aberta. Eles estavam investigando a CCTV, eles estavam preocupados pois não havia contato com ela há 3 dias. E isso não era do feitio dela.
Eles queriam ser capazes de encontrar a Sarah e reunir ela com a família dela. Então eles pediram ao público que pensasse em voltar para a quarta-feira nos arredores de Clapham, em torno daquelas estradas que eles sabiam que a Sarah havia passado, e que as pessoas pensassem se por acaso eles viram algo suspeito. Que as pessoas olhassem para aquela imagem da Sarah e pensassem se a viram. Também pediram às pessoas que revisassem as imagens das suas câmeras de segurança só para ter certeza, e se vissem algo entrassem em contato com a polícia imediatamente. A família da Sarah estava extremamente preocupada, assim como seus amigos. A CCTV de um ônibus mostrou a Sarah parada com um homem na beira da estrada. Um Vauxhall Astro estava estacionado por perto com as luzes de alerta ligadas. A dupla parecia estar conversando. Esse foi um dos últimos avistamentos conhecidos da Sarah Everard às 21h38. Outra câmera do painel pegou o mesmo carro estacionado lá, desta vez com as duas portas da frente abertas. Eles precisavam identificar esse homem rapidamente. No dia 8 de março, o namorado dela, o Josh, postou nas redes sociais dizendo que a Sarah ainda estava desaparecida. Por favor, compartilhe essa postagem para nos ajudar a encontrá-la hoje. Mais do que nunca sentimos falta de nossa linda e forte amiga. No dia 9 de março, os esforços de sua busca aumentaram e bueiros ao longo da A205 foram revistados, assim como os lagos em Clapham Common. E naquela noite um grande anúncio foi feito. O homem que estava conversando com a Sarah havia sido preso em sua casa. A polícia usou a filmagem da câmera do painel e o reconhecimento de reprodução de número para rastrear o Vauxhall Astra. Isso levou eles para uma locadora de automóveis em Dover. Quando eles chegaram, os funcionários da empresa forneceram os dados da pessoa que o alugou, juntamente com os 2 números de celular que foram fornecidos. Quando eles analisaram os números de telefone do banco de dados da polícia, foi uma descoberta horrível. Um dos números estava registrado em nome de um homem casado, pai de 2 filhos, que era policial metropolitano em serviço, e oficial de armas de fogo no Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática, Wayne Couzens, 48 anos. Ele tinha sido preso sob suspeita de sequestro e em um incidente separado de exposição indecente. O inquérito policial descobriu que Wayne Couzens havia deixado Londres horas após o desaparecimento de Sarah e estava em Tymastron, Kent, nas últimas horas da manhã. Por volta das 8h30 daquele dia, ele devolveu o carro alugado. Porque havia uma pequena chance da Sarah estar viva e detida em algum lugar contra sua vontade, a polícia foi autorizada a fazer uma entrevista de emergência sem a presença de um advogado. O policial na casa do Wayne pergunta se ele conhece a Sarah. Ele diz que não conhece. O policial aceita a resposta, mas mostra algumas fotos da Sarah do dia em que ela desapareceu, na quarta-feira. O policial pergunta se ele tem alguma coisa a dizer sobre o caso. Ele disse que sabe que ela desapareceu em Londres, em algum lugar, há uma semana. Era só o que ele sabia. O policial ainda pergunta se ele chegou a conhecer ela pessoalmente. Ele diz que não. O policial ainda enfatiza e pergunta se ele teve alguma interação com ela. Ele meio que gagueja e pergunta por que ele teria uma interação com ela. Ele diz que está muito longe de Londres. O policial diz que eles acreditam que ele sabe de alguma coisa, que ele saberia onde ela estaria e é por isso que eles estavam ali, procurando por ela e tentando encontrá-la. Eles queriam que ele pensasse bastante sobre isso. Então ele diz que estava com problemas financeiros e que foi contatado por, ele diz não saber quem são, um grupo, uma gangue, o que quer que seja. Segundo ele, esse grupo disse a ele que ele tinha que ir pegar garotas e entregar para eles. Ainda segundo ele disse que não faria isso. Então ele descobriu que esse grupo iria atrás da família dele. Levá-los embora, usar a família dele em vez das garotas. Ele disse que naquele momento ele não teve opção a não ser tentar encontrar alguém para dar para esse grupo. O policial pede que ele conte tudo o que ele sabe sobre esse grupo, que eles precisavam encontrá-los. Ele diz que eles possuíam uma van Sprinter, eles estavam em Lenham, área de Maidstone, e foi lá que ele largou a garota. Ele diz que ainda não sabe, que ele apenas estacionou seu carro, então essa van teria vindo atrás dele. Uns homens pularam da van, abriram a porta do carro dele, tiraram ele do carro e o imobilizaram na frente do carro. Eles pegaram a garota e levaram com eles. Segundo ele, eles disseram que entrariam em contato com ele novamente. Ele disse que tirou folga do trabalho para ficar em casa com a família, porque estava estressado e porque queria proteger a família. Que ele tinha que ficar ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, protegendo sua família. Ele não tinha escolha. Como oficial de proteção diplomática e parlamentar, sua unidade específica estava baseada principalmente no Palácio de Westminster e na guarda das embaixadas. O comissário assistente Nick F. Graves disse que a prisão de Wayne Couzens era um desenvolvimento sério e significativo, que eles iam continuar a trabalhar com toda a velocidade nessa investigação, mas o fato do homem preso ser um policial metropolitano em exercício era ao mesmo tempo chocante e profundamente perturbador.
entendendo que haveria uma preocupação pública significativa, mas era essencial que a equipe de investigação tivesse tempo e espaço para continuar seu trabalho. A notícia de que um policial em exercício havia sido preso em conexão com o caso da Sarah deixou as pessoas atordoadas e horrorizadas. O tio da Sarah chamou isso de inacreditável e disse que era difícil entender, que era totalmente desconcertante. Na quarta-feira, no dia 10 de março, a polícia começou a realizar buscas em uma área arborizada perto de Ashford e de uma casa de negócios onde os carros da família de Wayne foram apreendidos. Unidades de cães foram implantadas e prédios abandonados foram revistados com a ajuda de um helicóptero da polícia. Apesar de não haver nenhum corpo, Wayne Couzet foi preso novamente, dessa vez sob suspeita de assassinato. Os inquéritos policiais revelaram que em 2019 ele havia comprado uma pequena parte da floresta perto de Fried Lane, e os dados do telefone dele também despertaram o interesse da polícia em uma busca por esse local. Pouco antes das 17 horas daquele dia, 9 dias após o desaparecimento, a busca da Sarah Everard chegou a um trágico fim. Restos humanos foram encontrados. Usando registros dentários, os restos mortais foram identificados como sendo de Sarah Everard. Sua família deu um depoimento. Nossa linda filha Sarah foi tirada de nós e estamos apelando por qualquer informação que ajude a resolver esse crime terrível. Sarah era brilhante e linda. Uma filha e irmã maravilhosa. Ela era gentil, atenciosa e confiável. Ela sempre colocou os outros em primeiro lugar e tinha o senso de humor mais incrível. Ela era forte e íntegra e um exemplo brilhante para todos nós. Estamos muito orgulhosos dela e ela trouxe tanta alegria para as nossas vidas. Gostaríamos de agradecer aos nossos amigos e familiares por todo o seu apoio durante esse período terrível e gostaríamos de agradecer especialmente aos amigos da Sarah, que estão trabalhando incansavelmente para ajudar. A onda de choque e tristeza foi enorme. Muitas flores foram depositadas em homenagem a ela enquanto o público expressava seu desgosto por algo assim ter acontecido. Pessoas de todas as esferas foram tocadas pelo caso da Sarah. Foi noticiado que a duquesa de Cambridge esteve em Clapham Common, dando uma olhada nas flores e homenagens que foram colocadas em memória de Sarah Everard, assim como tantas mulheres que tiveram que fazer uma pausa para refletir e lembrar. O primeiro-ministro Boris Johnson disse: "Como todo o país, meus pensamentos estão com a família dela e amigos. Devemos trabalhar rápido para encontrar todas as respostas para esse crime horrível." O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse: "Só posso imaginar a dor e a terrível agonia que a família e os amigos da Sarah Everard estão passando nesse momento. Meus pensamentos e orações estão com todos eles. Mulheres e meninas deveriam poder se sentir seguras nas ruas de Londres o tempo todo." A polícia precisava entender exatamente o que havia acontecido e por quê. Wayne completou um turno do dia 2 de março, das 19 horas para 7 horas do dia seguinte. Ele então foi buscar o Vauxhall Astra branco na locadora de veículos em Dover, às 16h45. Às 20 horas do dia em que a Sarah foi sequestrada, ele foi visto na CCTV em uma loja Tesco's em Kensington, oeste de Londres, comprando um pacote de faixas de cabelo. A polícia acredita que quando ele a deteve, eles não se conheciam. Os investigadores também tentaram determinar se ele havia usado ou não o seu cartão de mandato para detê-la, e se ele usou as regras de bloqueio como desculpa. Eles tiveram mais tempo para questioná-lo e entrevistá-lo. Mas quem exatamente era Wayne Couzet? Depois de trabalhar em uma empresa familiar em Dover pouco mais de uma década, Wayne trabalhou como oficial de trânsito e depois ingressou na Polícia Civil Nuclear, uma força policial com a responsabilidade de proteger instalações nucleares, mas não de lidar com incidentes policiais. Ele se tornou um oficial autorizado de armas de fogo e também passou um tempo como reservista no Regimento Real da Princesa de Gales. Ele então se juntou à Força Policial Metropolitana em 2018, trabalhando com o Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática. Depois da sua prisão, ele foi detido na prisão de Belmarsh e estava sendo verificado a cada 15 minutos, de acordo com as regras típicas de custódia para qualquer prisioneiro potencialmente vulnerável. Em sua segunda noite sob custódia, ele surgiram notícias de que ele havia sido encontrado inconsciente com ferimentos na cabeça. Ele estaria sozinho em sua cela quando o ferimento ocorreu. A Polícia Metropolitana, em um comunicado, disse que foi um ferimento auto-infligido e que o suspeito foi levado a um hospital para tratamento do mesmo. Mais tarde, ele recebeu o alta e voltou à custódia da polícia. A polícia também anunciou que o Escritório Independente para a Conduta Policial, também conhecido como IOPC, estava iniciando uma investigação para saber se houve uma resposta apropriada a uma denúncia feita de que ele teria cometido um ato de exposição indecente 3 dias antes do sequestro da Sarah Everard. Ele havia sido acusado de se expor em frente a uma mulher em um McDonald's. O ato foi capturado pela CCTV e relatado à Polícia Metropolitana por um membro da equipe naquela noite. No total, houve 5 investigações separadas sendo realizadas no caso de Sarah. Uma vigília para Sarah foi planejada, mas a polícia disse que poderia ser uma violação da restrição da Covid-19. O comissário assistente Nick Graves disse:
Sei que o público se sente magoado e zangado com o que aconteceu, e esses são sentimentos que partilho pessoalmente. Também reconheço as preocupações mais amplas que estão a ser levantadas com toda razão sobre a segurança de mulheres em espaços públicos em Londres, e também em outras partes do país. Essa organização e os homens e mulheres dela permanecem comprometidos em proteger os londrinos onde quer que eles estejam. Nessa cidade, esse compromisso não é diminuído por esses eventos, e no mínimo, esse compromisso é fortalecido por essas trágicas circunstâncias. A vigília em questão deveria ser realizada no sábado, dia 13 de março, e tomar as ruas. Quem organizou disse que a polícia se recusou a ajudá-los e a organizar com segurança, e de acordo com os protocolos Covid-19, a polícia disse que os organizadores seriam responsáveis e receberiam multas de 10 mil libras cada, se a vigília prosseguisse, o que levou ao seu cancelamento. No entanto, as pessoas foram a Clapham Common para prestar suas homenagens e trazer a questão da violência contra a mulher para o primeiro plano. A atmosfera foi descrita como calma, mas a polícia logo tentou dispersar a multidão que foram descritos como aglomerados no coreto, que era o centro da vigília. A polícia e os presentes logo entraram em confronto, resultando em 6 prisões por ofensas à ordem pública e violação dos regulamentos de proteção à saúde. A comissária de polícia metropolitana, Cressida Dick, deu uma declaração dizendo que achava válida a vigília e que ouvir outras mulheres falando de suas experiências era importante. Porém, a situação perto do coreto ficou muito complicada com a multidão e a polícia interveio, segundo ela, devido ao perigo com a vida e a saúde das pessoas. Lembrando que nós estávamos no meio da pandemia naquela época. O secretário do Interior pediu que fosse realizada uma investigação independente sobre como a força policial procedeu ao encerramento da vigília. Sadiq Khan, o prefeito de Londres, concordou, dizendo que em um comunicado que ele havia recebido informações de que a polícia metropolitana vigiaria a reunião com sensibilidade, e pelo que ele entendeu não foi isso que aconteceu. Ele pediu uma investigação completa e independente dos acontecimentos daquela noite e nos dias anteriores. Ele também pediu ao Gabinete Independente da Polícia, o IOPC, para investigar as ações dos policiais. Um relatório subsequente inocentou a polícia de qualquer delito e disse que eles haviam agido de maneira adequada. Mas a reação foi intensa e mais pressão estava sendo adicionada à comissária Cressida Dick, para que ela renunciasse. A polícia intensificou as patrulhas em Clapham e outras áreas para tentar garantir a segurança das mulheres, mas apesar disso houve uma reação intensa. Mulheres de todo o país recorreram às redes sociais para compartilhar suas histórias e experiências de se sentirem inseguras ou de serem atacadas ou assediadas em público. A polícia disse às mulheres em Clapham, logo depois que Cousins foi levado sob custódia, para elas não saírem sozinhas. Mas isso foi recebido com críticas ferozes, com pessoas dizendo que isso transferia a responsabilidade e não resolvia o problema mais amplo. Muitas histórias foram compartilhadas sobre ser seguido para casa e as etapas extras que foram muitas vezes tomadas para tentar se sentir mais segura, como colocar sapatos baixos para correr se necessário ou segurar um molho de chaves entre os dedos. Isabel Herdman, uma colunista do Evening Standard e editora assistente do Spectre, tweetou: "Incrível como é normal para as mulheres serem instruídas a não saírem sozinhas depois de escurecer, mas quão estranho e inexplicável isso pareceria se a mesma instrução ou o mesmo toque de recolher fosse dado aos homens." O Scotland Yard também diz que qualquer pessoa parada por um policial solitário e sem uniforme deveria tentar gritar para um transeunte, correr para uma casa, bater em uma porta, acenar para um ônibus ou, se estiver em condições de fazer, ligar para o 999. Para escapar de alguém que eles acreditavam estar se passando por um policial, eles também disseram que as pessoas deveriam desafiar a legitimidade do aparente policial. Isso também foi recebido com reação negativa pelas pessoas, dizendo que isso simplesmente não era bom o suficiente, e muitos não se sentiam seguros em desafiar alguém dessa forma. Patsy Stevenson, que foi presa na vigília por Sarah, chamou o conselho de quase ridículo se não fosse tão nojento. Ela disse: "Eu sinto como se eles estivessem apenas se agarrando a qualquer coisa, porque o conselho não é relevante. É como uma distração, porque o número 1 nessa situação, você, não pode simplesmente parar e chamar um ônibus ou um táxi ou algo assim. Você pode imaginar a desconfiança que as pessoas têm agora, onde elas têm que se proteger da polícia?" Os políticos também expressaram suas opiniões sobre o conselho que foi dado. A deputada trabalhista Bel Ribeiro Ed tweetou: "Queremos saber o que os policiais metropolitanos estão fazendo para resolver os problemas profundamente enraizados com a violência contra mulheres na força. Esse conselho completamente irrisório mostra que eles ainda não estão levando isso a sério, e eles ainda se perguntam por que a confiança está em um nível tão baixo." A ex-líder dos conservadores escoceses, Ruth Davidson, tweetou: "Isso é tão sombrio. Se alguém acredita que está em perigo real e iminente por causa de um policial, eles têm que sinalizar um ônibus ou começar a bater em portas? Isso é horrível."
Houve ainda mais reação quando a polícia do norte de Yorkshire e o comissário criminal Philip Allert disse em uma entrevista de rádio que as mulheres, antes de tudo, precisam ser informadas sobre quanto podem ser presas e quando não podem ser presas. Ela nunca deveria ter sido presa e submetida. Ele foi condenado por muitos por culpabilização da vítima. Após um voto de desconfiança, ele renunciou. Enquanto estava sob custódia, Wayne Couzens seria levado ao hospital com um ferimento na cabeça pela segunda vez, e algumas horas depois ele foi posteriormente acusado de sequestro e assassinato. As investigações continuaram e a polícia estava em vários locais em busca de pistas. Mergulhadores especializados foram trazidos para ajudar a pesquisar um pequeno trecho de água. A legista sênior Patricia Harding disse ao inquérito sobre a morte de Sarah que o patologista não deu a causa médica da morte. No entanto, ela foi capaz de confirmar que nenhuma doença natural foi encontrada que poderia ter causado sua morte, e que eles teriam que continuar a investigar para descobrir exatamente como ela morreu. Mais tarde seria determinado que ela havia sido abusada sexualmente e que a causa da morte foi compressão no pescoço, tendo sido estrangulada por um cinto policial. No dia 22 de maio, o funeral de Sarah Everard foi realizado na igreja de Heslington, em York, com amigos e familiares reunidos para homenageá-la e relembrá-la. Durante a primeira aparição no tribunal, a família de Sarah Everard observou remotamente enquanto Wayne parecia ter um ferimento na cabeça e balançava para frente e para trás. Ele falou apenas para confirmar seu nome, endereço e aniversário. Ele foi detido sob custódia. O verdadeiro horror do que havia acontecido e a extensão do seu planejamento logo seria revelado. No dia 10 de fevereiro, ele entrou no site da Amazon e gastou 2,49 libras em uma chave de algema padrão da polícia com um pino de travamento duplo. Algo que a promotoria disse ter sido usado para fazer com que a Sarah pensasse que ele ainda estava em serviço. A promotoria disse que as faixas de cabelo que ele havia comprado naquele dia eram para serem usadas em um ato sexual ou como restrições no sequestro e no abuso sexual. Ele então viu Sarah Everard usando seu cartão de mandato, o distintivo, e algemas. Ele a prendeu falsamente e a colocou no banco de trás do seu veículo e colocou o cinto de segurança. Ele começou a dirigir para Dover e a CCTV o pegou na estrada militar do norte às 23 horas e 43 minutos, onde ele colocou a Sarah em seu próprio carro. O promotor Tom Little, O.C., disse que o fato dela ter ido jantar na casa de um amigo no auge do bloqueio do início de 2021 a tornou mais vulnerável e mais propensa a se submeter a uma acusação de que ela tinha agido de alguma forma em violação aos regulamentos cobertos naquela época. As ordens para ficar em casa estavam em vigor, e o contato interno com alguém que não estava em uma bolha de apoio não era permitido. Uma passageira de um carro que havia passado por eles ao lado da estrada em Londres viu Sarah sendo algemada. O promotor, Tom Little, disse que Sarah Everard era obediente. Ela estava de cabeça baixa e não parecia estar argumentando. O tribunal ouviu quando descobriu que Couzens costumava usar o seu cinto policial mesmo quando ele não estava de serviço. Eles também ouviram como ele criou um perfil em um site de namoro. Um perfil que continha várias mentiras sobre si mesmo e como ele havia usado um serviço de acompanhantes. A análise telefônica mostrou que seu telefone estava na área murada de Seibert, das 23h53 à meia-noite e 57, depois que a Sarah foi sequestrada. Um lugar que ele conhecia naquela época. Acredita-se que ele abusou da Sarah antes de dirigir de volta para Dover, depois da 1 da manhã. Às 2h34, ele foi ao BP Dover South Services e comprou alguns refrigerantes. Acredita-se que a Sarah já havia sido morta nessa hora. Nesse momento, às 7h30, seu carro estava de volta à Estrada Militar Norte e o Vauxhall alugado foi visto indo embora. 45 minutos depois, ele foi visto na CCTV em uma cafeteria da costa, comprando uma bebida e um lanche. Ele parecia estar inquieto no caixa. Às 8h30, ele devolveu o carro, tendo dirigido mais de 480 km nele. Às 11h05, ele foi visto em Dover comprando um tonel de gasolina e abastecendo em um posto. Acredita-se que ela foi usada na tentativa de queimar o corpo da Sarah. Ele também encheu seu tanque e depois dirigiu até um McDonald's para comprar comida. Ele tentou queimar o corpo dela dentro de uma geladeira em um pedaço da floresta de sua propriedade antes de jogar os seus restos mortais em um lago ao 12h40. Um incêndio foi visto em Holdswood, onde seu carro também foi visto, e o incêndio foi consistente com onde ele tentou queimar o corpo da Sarah. Durante esse dia, ele também pegou o telefone de Sarah e jogou no rio, mas um pedaço de um cartão SIM de telefone e uma mancha de sangue no banco do passageiro traseiro correspondiam ao DNA de Sarah, ligando-o assim ao crime. Ainda, sêmen também foi encontrado no banco de trás, o que combinava com Wayne. No dia seguinte, ele chamou um veterinário no início da tarde para marcar uma consulta para a cachorra dele. Ele disse, em ligação, que queria marcar uma consulta para sua cachorra por ela estar com ansiedade.
Wayne também ligou para o trabalho e disse que ele não poderia ir trabalhar, por estar sofrendo de estresse. Porém, ele foi visto às 14 horas em Dover, em uma loja BQ, comprando 2 grandes sacolas verdes antes de retornar para Holdswood. Acredita-se que ele havia movido o corpo de Sarah usando as sacolas. No dia seguinte, ele enviou um e-mail para o seu supervisor dizendo que não queria mais trabalhar com armas de fogo. Mais tarde, naquele dia, ele encomendou uma lona de 2 por 2 metros em uma rede de carga da Amazon. No dia 7 de março, ele levou sua família em um dia de passeio para Holdswood, permitindo que seus filhos brincassem perto de onde o corpo da Sarah estava. Ele deveria voltar ao trabalho no dia 8 de março, mas não compareceu dizendo que não estava bem. No dia 9 de março, a polícia tinha o suficiente para fazer uma prisão, e às 19h50, Wayne Couzens estava sob custódia. Em julho de 2021, uma informação perturbadora veio à tona quando a polícia de Kent confirmou que, em junho de 2015, foi feita uma denúncia de que um homem dirigia nu da cintura para baixo. Esse homem supostamente era Wayne, mas nenhuma prisão foi feita. Após essa informação, o IOPC lançou um inquérito para saber se as queixas foram tratadas adequadamente pela polícia. Isso veio acompanhado de outra alegação de exposição indecente no McDonald's, poucos dias antes do sequestro da Sarah. Apesar da alegação, ele continuou trabalhando como policial. Wayne Couzens se declarou culpado do sequestro à força, ou à fraude, e abuso de Sarah Everard, mas foi solicitado a não entrar com uma ação judicial em relação ao assassinato dela, embora a sua defesa tenha dito que ele havia aceitado a responsabilidade pelo assassinato. Ele foi posteriormente demitido da força policial após sua confissão. A comissária da Força Policial Metropolitana, Cressida Dick, estava no tribunal ao lado da família de Sarah. O juiz, Lord Justice Fulford, disse que estava considerando uma pena de prisão perpétua, o que significava que se essa sentença fosse dada, Wayne nunca seria elegível para a liberdade condicional. Em 9 de julho de 2021, Wayne Couzens se declarou culpado do assassinato de Sarah Everard. Carolyn Oakley, uma promotora especialista da Divisão de Crimes Especiais, disse que Wayne Couzens se declarou culpado do assassinato de Sarah Everard. Esse apelo é o resultado de muito trabalho árduo da equipe de acusação. A polícia deveria ser parabenizada por sua investigação completa e incansável sobre o desaparecimento de Sarah. Wayne mentiu para a polícia quando ele foi preso, e até o momento ele se recusa a comentar. Ainda não sabemos o que levou ele a cometer esse crime terrível contra uma estranha. Hoje não é o dia para ouvir os fatos sobre o que aconteceu com a Sarah. Hoje é um dia para lembrar da Sarah e nossos pensamentos permanecem com sua família e amigos. A audiência da sentença durou 2 dias. A promotoria argumentou que a gravidade do crime era tão extrema que era necessário considerar uma ordem de prisão perpétua. Durante a audiência de sentença, sua família deu declarações. Sua mãe, Susan, disse que Sarah passou suas últimas horas na Terra com o pior da humanidade. Ela perdeu a vida porque Wayne queria satisfazer seus desejos pervertidos. Ela disse ao tribunal que ela e sua família estavam passando por um sofrimento insuportável e que Wayne a dava repulsa, que o fato dele se passar por policial a deixava indignada. Ela explicou que sua filha queria se casar e ser mãe, sonhos que agora foram cruelmente arrancados. Seu pai disse que pensava no que aconteceu com a Sarah o tempo todo, dizendo que o impacto do que ele fez nunca vai acabar. Ele disse que um pai quer cuidar dos seus filhos e consertar tudo para eles, e Wayne tinha deliberadamente e com premeditação tirado a capacidade dele de fazer isso. Sua irmã Kate foi dominada pela emoção enquanto ela explicou como Couzens tratou Sarah, como se ela não significasse nada, e a jogou fora como lixo. Eles pediram a Couzens que olhasse nos olhos dele enquanto eles falavam, mas ele aparentemente não fez devido à vergonha. Jim Sturman disse que Wayne sentiu remorso genuíno por suas ações. Ele também argumentou que uma ordem de prisão perpétua não era apropriada, pois ele havia admitido o crime e foi um único assassinato, em oposição a um assassino em série. Sturman disse que Couzens merecia uma prisão perpétua com pena mínima de 30 anos. A vida como um homem cumpridor da lei, com uma família amorosa e seus colegas o descrevendo como calmo e amigável. Ele disse que não queria minimizar o horror do que o réu fez naquela noite e depois, que não havia desculpas para suas ações, que ele aceitava e merecia uma prisão severa, que nenhuma pessoa sã pode sentir outra coisa senão repulso pelo que ele fez, que o próprio Wayne estava cheio de autoaversão e vergonha. Durante a sentença, Lord Justice Fulford disse que o assassinato foi planejado com todos os seus detalhes indescritivelmente sombrios, e que tudo o que faltava para Couzens era uma vítima. Ele disse que Couzens passou pelo menos 3 meses viajando para Londres para pesquisar a melhor forma de cometer esse crime, enfatizando o grau de premeditação e o período de tempo durante o qual ele se estendeu. Lord Justice Fulford disse que a gravidade do caso era excepcionalmente alta e, consequentemente, resultou em uma ordem de prisão perpétua, a sentença mais dura possível sobre a lei. Ele disse a Wayne Couzens que ele sequestrou,
estuprou e assassinou Sarah Everard, que ele planejou por muito tempo um ataque sexual violento a uma vítima, ainda a ser selecionada, e que ele pretendia coagir a mesma à sua custódia. Disse que ele prejudicou irremediavelmente a vida da família e dos amigos da Sarah. A senhora Everard referiu-se devastadoramente como perdeu a vontade e a alegria de viver. A irmã da Sarah referiu-se à realidade inescapável das muitas vidas que ele arruinou. O juiz disse que Wayne corroeu a confiança de que o público tem direito a ter nas forças policiais da Inglaterra e no país de Gales. Era fundamental que todos os cidadãos desse país pudessem confiar nos agentes da polícia quando os encontrassem e submeterem-se às suas autoridades. Que todos têm o direito de acreditar que essa autoridade está sendo exercida de boa fé. Ele ainda disse: você traiu totalmente a sua família, a sua esposa e filhos, que todas as provas mostram serem totalmente inocentes, mas terão que conviver com a ignomícia de seus crimes horríveis pelo resto das suas vidas. Você aumentou consideravelmente a sensação de insegurança dos muitos que vivem em nossas cidades, talvez especialmente a das mulheres, quando viajam sozinhas e especialmente à noite. Durante o período antes da sua prisão, nunca houve um momento em que você tenha dado a menor indicação de arrependimento, talvez após a compreensão da enormidade dos crimes terríveis que você cometeu. Essas consequências são que, por acusação de assassinato, você será preso pelo resto da sua vida, e a pena é uma ordem de prisão perpétua. Levei em consideração os crimes de sequestro e abuso sexual ao chegar a essa decisão, e por isso não imponho nenhuma outra penalidade. Com isso, Wayne Couzens foi levado para começar o resto da sua vida na detenção. A decisão foi um marco. Foi a primeira vez que uma ordem de prisão perpétua foi dada para uma pessoa pelo assassinato de outra pessoa, onde o terrorismo não tinha desempenhado um papel. Após a sentença, Cressida Dick pediu desculpas dizendo que sabia que a confiança na polícia metropolitana estava abalada, e que faria tudo o que tivesse ao seu alcance para que isso mudasse, dizendo também que a dedicação às pessoas continuaria inabalada por parte dela. Após sua sentença, a polícia apelou para qualquer informação sobre outros crimes potenciais cometidos por Wayne Couzens, dizendo que eles continuariam tentando ter uma visão geral da carreira de Wayne. Então, qualquer pessoa que tivesse qualquer informação sobre ele deveria entrar em contato com eles imediatamente. Os holofotes contínuos colocados na força de polícia metropolitana e a cultura dentro das fileiras eram imensas. 12 policiais distintos estavam sendo investigados em relação ao caso pelo IOPC. Wayne Couzens supostamente ganhou o apelido de estuprador por seus colegas da Polícia Civil Nuclear, devido a ele fazer com que seus colegas de trabalho se sentissem inquietas e desconfortáveis. O oficial de investigação sênior, Simon Harding, disse ao Sky News que o apelido não era usado por muitas pessoas e que muitos não sabiam da real personalidade de Wayne. O comissário assistente da Força Policial Metropolitana, Nick F. Grave, refutou as alegações de que ele foi referido como estuprador, dizendo que isso não é algo que havia sido informado. No entanto, o Sr. Tom Windsor, o inspetor-chefe da polícia, mais tarde confirmaria que esse apelido era verdadeiro, sendo confirmado em uma entrevista à rádio BBC. Na ocasião, ele disse que Wayne tinha supostamente uma reputação de abuso de drogas, pornografia extrema e outros crimes desse tipo. Ele também diria mais tarde que estava preocupado com uma suposta cultura de proteção dos colegas. Em muitos aspectos, eles não estavam tomando medidas apropriadas e expulsando essas pessoas. Um sargento aposentado da Polícia Metropolitana, Graham Whitton, com 30 anos de experiência na força, disse que nunca ouviu um apelido como esse antes, pois era inadmissível alguém que trabalha na polícia ter um apelido desse, que isso deveria soar um alarme aos outros policiais. O presidente nacional da Federação de Polícia da Inglaterra e País de Gales, John Apter, chamou Wayne de uma vergonha absoluta para o serviço policial, e disse que ele tinha vergonha de ter sido policial. Ele disse que tinha orgulho de ter um cartão de mandato, mas o abuso dessa autoridade por esse indivíduo vil lançou uma sombra sobre todos aqueles que trabalhavam no policiamento, que ele trouxe desgraça ao uniforme. A maneira como ele se aproveitou da confiança da Sarah o deixava enjoado. Como Couzens conseguiu ingressar na Força Policial Metropolitana também foi um questionamento. A Polícia Metropolitana disse em um comunicado que, embora ele tivesse passado no processo de verificação, eles disseram que uma série de verificações podem não ter sido realizadas corretamente. Eles também disseram que talvez não tivessem verificado um carro que estava registrado no nome e vinculado à alegação de exposição indecente em 2015, confirmando que a polícia não tinha conhecimento da alegação de 2015. Aparentemente, ele havia passado em todas as verificações e não tinha demonstrado nenhum desvio anterior. Apesar das preocupações relativas à sua conduta e comportamento, ele trabalhou em 3 forças policiais diferentes. Quando Wayne aderiu à Unidade de Proteção Parlamentar e Diplomática em fevereiro de 2020, ele não recebeu uma verificação apropriada, e os relatórios disseram que isso se deveu à pressa em tentar recrutar o maior número possível de oficiais após os ataques terroristas de 2017 em Paris.
Também foi revelado que o Wayne não havia terminado os 2 períodos probatórios de 1 ano que eram obrigatórios antes dele começar a trabalhar com o Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática. Em setembro de 2021, a IOPC emitiu uma declaração dizendo que entregaram um total de 12 avisos de má conduta grave ou má conduta a policiais de várias forças enquanto continuavam a investigar as questões ligadas à conduta de Wayne. Vários avisos relacionados às alegações de que os policiais não se comportavam de acordo com os padrões de comportamento profissional ao usar um aplicativo de mensagem para compartilhar informações. Sobre o processo de Wayne, outra investigação foi feita sobre as alegações de que 3 policiais metropolitanos, que ainda estavam em seu período probatório na força, compartilharam uma mensagem e fotos impróprias, racistas e sexistas, retratando a violência contra mulheres com colegas via WhatsApp. Embora eles não estivessem de serviço no momento, um deles procurou o conteúdo em um site de busca. Uma investigação separada também estava sendo feita com a alegação de que ele se expôs no McDonald's alguns dias antes da Sarah ser sequestrada, e os 2 policiais investigadores estavam sendo examinados por possíveis violações dos padrões profissionais. E outra investigação estava sendo feita sobre a alegação de exposição indecente de 2015. A secretária do Interior, Priti Patel, anunciou que analisaria se os policiais usavam ou não plenamente os poderes existentes para lidar com os homens que cometem exposição indecente ou assediam sexualmente mulheres. Ela instou as mulheres vítimas de assédio e violência masculina a compartilharem suas experiências e ajudarem a formar uma nova estratégia para proteger as mulheres. Em 10 semanas, mais de 15 mil respostas foram apresentadas e o escritório central disse esperar que o número aumentasse. Em outubro de 2021, a polícia estava investigando uma alegação de que Wayne Couzens havia agredido sexualmente e assediado uma drag queen em um bar. A drag queen relatou o incidente à polícia após o caso altamente divulgado de Sarah. Também em outubro, outra história chocante chegou às manchetes da rádio. A DJ Emma B disse que em 2008 ela estava andando em Greenwich, Londres, com seu filho em seu carrinho de bebê, depois de deixar sua filha na escola. Ela disse que um homem gritou com ela. Quando ela se virou, ele se expôs. Ela acreditava que era o Wayne Couzens. Ela relatou imediatamente à IOPC e ao marido, assim que viu o rosto do Wayne na televisão, depois do caso da Sarah. Ela disse que esse foi um rosto que não saiu da cabeça dela. Ela chegou a chamar a polícia dizendo que ele estava se expondo e se tocando em praça pública. Eles fizeram uma busca na área e, no fim, empurraram o caso para outra equipe. Ela disse que ficou chocada na época do pouco que foi feito pela polícia. Também em outubro de 2021, o Times relatou que, antes da sua prisão, o Wayne compartilhou material racista e misógino, grosseiramente ofensivo, em um bate-papo em um grupo com outros policiais, o que foi mais um golpe para a Força Policial Metropolitana que vinha tentando reconstruir e restaurar sua reputação. A comissária Cressida Dick disse que seria lançada uma investigação sobre todas as alegações atuais de abuso doméstico ou má conduta sexual contra policiais de Londres, e que seria realizada uma revisão de qualquer alegação feita nos últimos 10 anos. Também em 10 de fevereiro de 2022, Cressida Dick anunciou que renunciaria ao cargo de comissária, pois havia perdido o apoio do prefeito de Londres, Sadiq Khan. Isso foi em questão de horas depois dela dizer que não tinha intenção de deixar o cargo, na semana anterior. Ela disse que o prefeito não estava satisfeito com o andamento das investigações e com a sua liderança na polícia metropolitana. Para Londres assinalar o aniversário de desaparecimento da Sarah, uma caminhada foi organizada por anjos urbanos em memória daqueles perdidos devido à violência de gênero, começando na estação de Clapham North e terminando no coreto de Clapham Common, local onde foi realizada a primeira vigília. O objetivo do evento era dar continuidade a uma oportunidade de se unir para homenagear todas as vítimas de violência de gênero e também prestar homenagem e lembrar aquelas mulheres que perderam suas vidas. Em março de 22, foi relatado que o Wayne foi acusado de 4 acusações de exposição indecente entre janeiro e fevereiro de 21. Durante sua primeira aparição no tribunal para responder por essas acusações, ele solicitou um julgamento com júri no Tribunal da Coroa. Em maio, ele compareceu ao Tribunal Bailey, em Londres, por meio de um link de vídeo e declarou que era inocente em relação às acusações de exposição. Wayne Couzens interpôs recurso contra sua condenação, mas em julho de 2022 o Tribunal de Recursos manteve toda a pena de prisão perpétua. O caso da Sarah Everard foi um divisor de águas. Trouxe questões relacionadas à segurança pessoal, assédio sexual e violência contra mulheres sob os holofotes, bem como a cultura dentro da Força Policial Metropolitana. Foi criada uma arrecadação de fundos para apoiar instituições de caridade femininas e mais de $500 mil foram arrecadados. Os policiais no Reino Unido prestam juramento prometendo servir com justiça, integridade, diligência e imparcialidade, defendendo os direitos humanos fundamentais e respeitando igualmente a todas as pessoas. Parte do juramento diz que, com o melhor de minha habilidade e conhecimento, cumprirei todos os meus deveres fielmente, de acordo com a lei.
Wayne Couzens quebrou esse juramento da maneira mais chocante que possa imaginar, e também quebrou a confiança nos policiais pelo público. Seu caso levou a polícia ao escrutínio e continuou a conversa sobre a violência de gênero e a segurança, ou a falta dela, do que muitos sentem quando estão em público, especialmente à noite ou sozinhas. O dano que esse caso causou a tantas pessoas é imensurável. A confiança do público na polícia sofreu muito, e para muitos levará muito tempo até que seja restaurado. Para a família e amigos, a Sarah era insubstituível. Uma mulher engraçada, gentil, atenciosa. Sua vida foi tirada de uma forma terrível e grotesca por alguém em quem ela deveria confiar. A Sarah Everard estava simplesmente tentando voltar para casa. Esse caso é parecido com o caso da Sarah Foxwell, uma menina de 11 anos que foi vítima de um predador sexual que foi inúmeras vezes ignorado pela justiça. Esse homem claramente perturbado também foi ignorado pela polícia. Wayne Couzens deveria ter sido detido em 2008 e ter uma ficha sobre o seu comportamento. Ele teve vários episódios de perversão e exposição pública que foram ignorados até que uma mulher inocente foi vítima dele. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa um comentário dizendo o que vocês acham desse caso e compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembrem-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.